Olá, tudo bem? Nesse nosso encontro de língua portuguesa hoje, a gente vai tratar sobre o uso dos porquês. É uma regra gramatical simples, não tem muitos mistérios, mas nós temos que compreender a função de cada porquê, a função do uso de cada um deles. Quando diante de uma frase você quer iniciar uma pergunta, você quer elaborar aquela frase enquanto uma pergunta, você usa o porquê escrito de forma separada. Este porquê, ele tem a função de demonstrar que a pergunta está sendo iniciada. Ele tem a função de trazer essa informação. É uma pergunta e ele está no início da frase. E diante desse questionamento, diante dessa frase questionadora, você vai ter uma resposta. Diante dessa resposta, você vai escrever o porquê junto e sem acento. O porquê separado e sem acento é no início da pergunta. O porquê junto e sem acento é nessa resposta, ou seja, esses dois, eles têm uma relação básica. O início separado e sem acento. O porquê no início. O porquê na resposta, ele é junto e sem acento. Agora, quando você quer elaborar uma pergunta, só que diante dessa frase, dessa produção textual, na resposta, ele é junto e sem acento. Agora, quando você quer elaborar uma pergunta, só que diante dessa frase, dessa produção textual, o seu porquê, ele vem no final da frase, esse porquê, ele tem que ser escrito de forma separada e com o acento. Dessa forma, você vai estar mostrando que o seu porquê, de fato, ele está escrito no final da frase. E aí você já estabelece uma outra relação. Se o meu porquê está no início da frase, ele é separado e sem acento. Se ele é escrito no final da frase, ele é escrito separado e com acento. E agora, como que eu uso o meu porquê junto e com acento? Esse porquê junto com acento, ele vem trazer uma função de substantivo. Como assim? Ele vai trazer uma função que vai me mostrar a razão, o motivo, a causa daquele questionamento. Geralmente, o porquê junto com acento, ele vem antecedido por uma vogal sendo ela artigo, ou a. Por exemplo, as crianças sempre querem saber o porquê. Quando vier esse o, você pode substituir essa palavra porquê pela palavra motivo, pela palavra razão, pela palavra causa. Se você conseguir fazer essas substituições, este porquê será escrito junto e com acento. Diante dessas funções, não fica difícil de compreender qual a função de cada uma, correto? Recapitulando, porquê separado é utilizado no início da frase dentro de uma pergunta. Um porquê junto, sem acento, é usado para indicar uma resposta. O porquê separado e com acento é utilizado no final das minhas perguntas, no final da minha frase questionadora. E o meu porquê com acento e junto, ele vai ter o sentido de substantivo que estabelece o motivo, a razão ou a causa daquele meu questionamento ou do questionamento de uma outra pessoa. Estamos entendidos?
Espero que vocês tenham compreendido e qualquer outras dúvidas a gente tira na nossa web aula, ok?